Próxima mensagem vem de Luguti. João, sendo testemunha da internet primordial, como você se sente vendo o padrão de magreza impossível voltando do mausoléu do Tumblr para nos assombrar? Cara, assim, né, é aquela coisa. As coisas são muito mais cíclicas do que a gente imagina num primeiro momento. E aí, gente, para eu não mentir sozinho, né, a gente tem o Kenji aqui que estuda estética, e aí eu vou aproveitar e já vou contar para vocês. Não compre curso do Kenji hoje, tá? Não compre curso do Kenji hoje. A gente até falou sobre essa questão no programa com o Kenji, sobre essa magreza extrema. O Kenji, cara, vai trazer o curso de estética dele, que tá espetacular. A gente teve a oportunidade de ver antes, então eu já vou fazer esse plug aqui, porque eu acho que é muito importante, um dos produtores mais importantes que a gente tem no nosso campo. Um cara que ele sabe a admiração que eu tenho por ele, eu tô aqui falando com ele e pessoalmente, mas assim, porra, velho, quantos milhões de cheques eu já fiz com o Kenji, e é uma coisa de louco a capacidade que ele tem, e ele tá aqui pra eu não mentir sozinho. Padrões de beleza se repetem temporalmente muito mais do que a gente às vezes imagina. Sim. Tá? O heroin chic, quando ele volta, ele não chega, ele volta. O que muda é o nome heroína. Tá? A ideia de um padrão de beleza de mulheres esquálidas e semi-mortas já existiu antes e já existiu outras vezes na história. Então, assim, não me surpreende, e 2, a gente tem que entender que certas superestruturas são, no mínimo, sobredeterminadas. Muitas vezes elas estão sendo diretamente determinadas pelo modo de produção e muitas vezes elas estão sendo sobredeterminadas. O que significa dizer? Significa dizer que outras esferas sociais estão determinando ela conjuntamente com a economia. Não há surpresa nenhuma que num momento em que a gente tem um avanço da indústria farmacêutica para a venda de um novo remédio que traz magreza, que a gente tenha a volta de um padrão estético que seja compatível com isso. A gente tem que entender que os lobbies estão ligados e que a esfera da cultura, ela serve como esfera de propaganda ideológica e de manutenção econômica. Sim. Então, assim... No caso, voltou a crescer o número de fumantes jovens. Exatamente. De novo, mais uma vez. Isso. Fumantes jovens no momento, mais uma vez, subindo. Sabe? Então, assim, é óbvio que num momento em que se tem a possibilidade de um lucro estratosférico com isso, vai voltar, né? A gente tem que entender também que, historicamente, a gente se distanciou muito de certos padrões que eram a excepcionalidade de uma determinada sociedade, principalmente em sociedades pré-industriais, onde esses padrões vão se formar de uma outra forma, para uma tendência de padrões de belezas muito mais ligados à sobredeterminação econômica e social do que propriamente um padrão de beleza cultural que vem chegando de um canto ou de outro, gente. Sim. Sabe? Então, assim, não é à toa que o nosso Natal é o Natal que ele é. Sabe? A gente tem a agradecer ao nosso Natal, não é só a Coca-Cola, a gente tem a agradecer ao nosso Natal a realeza inglesa, que decidiu vender as coisas de Natal, entende? Então, assim, tem certos processos sociais hoje em dia que a gente tem que entender que eles estão muito mais ligados ao modo de produção e à esfera de reprodução desse modo do que outros estão. Então, para mim, não é nenhuma surpresa. E a gente tem que entender que isso tem tanto um viés de um lado quanto do outro, que é o seguinte: não é simplesmente o fato da gente ter toda uma indústria que está permitindo esse emagrecimento rápido. Nós também estamos diante de uma sociedade que está vivendo a sua terceira onda de opiáceos, como é a sociedade americana. Sim, total. Né? Então a gente tem um outro fator de fundo aqui também que traz isso como também uma forma de mitigar certos problemas sociais sem tratá-los. Sim. Saca? É a solução rápida. É uma solução rápida. Então, assim... Você não vai tratar a obesidade. Você vai... não me surpreende que a gente esteja diante disso, cara. E é muito difícil, é muito pesado. E, assim, é mais pesado ainda para as mulheres, sabe? Muito.
Se você pegar qualquer uma das pesquisas que já foi feita, então você tem pesquisa brasileira, você tem pesquisa americana, você tem pesquisa europeia, de quanto uma mulher em média gasta de porcentagem do seu salário com produtos cosméticos, dermocosméticos, com manutenção daquilo que a gente, como sociedade, tolera enquanto padrões mínimos. Sim. Né? É uma pressão social infinitamente maior. Eu vou mais fundo, assim, não só mulheres, mas mulheres mães. Eu até fiz um vídeo, já tem um bom tempo, mas que estava sendo super valorizado o corpo masculino do pai, né? Que era sexy, aquele homem que tem a barriguinha, que não sei o quê. Mas em nenhum momento, e muito pelo contrário, vem sempre na pressão estética o corpo da mulher mãe, entendeu? Que ela sofre aquela pressão de, caramba, você acabou de ter filho, mas aí o seu peito que tá cheio de leite, você tá amamentando, mas ele tá caído. A sua barriga que não volta pro lugar. As mulheres, elas já saem da maternidade se olhando no espelho, primeiro que a gente já não se reconhece como aquelas mulheres que éramos antes de ser mãe, porque a maternidade, ela faz isso. É uma questão não só fisiológica, né? Tem toda uma questão química que altera hormonal, no nosso cérebro, hormonal. Completamente. Isso. Mas a sociedade já impõe pra gente que a gente precisa voltar numa velocidade absurda. Eu, depois que eu tive filho, eu voltei a me reencontrar, a me sentir digna de voltar a me cuidar depois de 5 anos. Porque até então eu estava me preocupando em manter uma criança viva. Manter uma criança viva dentro de uma sociedade maluca que a gente vive. Não, então, e outra ali coisa, hoje, né? com Tipo 5 assim, anos, um dos trabalhos dos pais é não permitir que a criança se mate, por mais que ela tente o tempo inteiro. O tempo todo. É isso. Mas é uma pressão que não cai pra cima dos homens também. Não. Que é a única e exclusiva das não mulheres. Cai mesmo, gente. Não cai mesmo. Sim. E no Instagram, as Kardashian alugando barriga. Exatamente. Sim. Não, e assim... E as grandes influências brasileiras têm dinheiro para fazer cirurgia. Exatamente. E não então, vou assim, demonizar isso não, porque eu fiz, tá? Não, sim, mas o que eu tô te falando, assim, é o nível que essas mulheres têm pra voltar, porque assim, porra, cara, beleza, pô, a fulana de tal que tem 200 trilhões de seguidores, tá com o seu six-pack refeito 3 meses depois da gravidez. Exatamente. Ah, beleza, então agora me conta, eu tenho dinheiro para ter o chefe dedicado, a nutricionista, o fisiatra, ou não sei o quê, ou não sei o quê. A responsabilidade de quem também tá comunicando isso. E os 3 cirurgiões, saca? Sim, a falta de responsabilidade de quem tá comunicando isso como se fosse algo fácil e ao alcance de qualquer pessoa. Sim, e aí não você é, cria gente, uma é cultura totalmente surreal, sabe? E aí Voltei, minha barriga tá ótima, tô linda. É isso. Se você não consegue... Foi isso que eu falei. Eu demorei 5 anos para voltar a conseguir me cuidar. E aí eu tava em obesidade nível 2, já indo pro 3. E aí foi quando a médica veio e falou, Bruno, olha só, teus exames estão caóticos. Isso aqui é questão de sobrevivência, saúde, né? De saúde. Sim. E aí a gente começou a todo um trabalho multidisciplinar, porque não foi só um trabalho com endocrinologista. Ela tinha acompanhamento com psicóloga. Me fez, você tá tendo acompanhamento com a sua psicóloga direitinho? E seu psiquiatra? E seus remédios psiquiátricos? E aí é todo um trabalho multidisciplinar para que eu voltasse a me reencontrar de uma forma com saúde, etc. Mas foi um tempo gigante. E a gente já vive numa sociedade que, tipo, o corpo humano é proibido. O que são buscados são sempre corpos super-humanos. Sim. Né? Super-humanos. São corpos que não são mantíveis, né? É muito difícil a manutenção. Você vê, por exemplo, assim, nessa questão fitness masculina, muitas vezes você tem um rio de gente, e olha que a gente com formação em educação física, a gente com formação na área, falando assim, o homem tem que manter ali entre 5% e 10% de gordura corporal. Meu irmão, 5% a 10%, abaixo de 10% de gordura corporal, não é uma manutenção factível a longo prazo que seja saudável para o corpo. Para além disso, normalmente a esmagadora maioria dos corpos não consegue isso sem bomba pesada e vai conseguir isso em estados de inanição que vão dar déficit de atenção, que vão dar vários problemas. Sim. O trabalhador não é Ramon Dino e
Ramondino só consegue no suco. Saca? É isso. E assim, e é muito diferente, mesmo o Ramondino, que é o puta campeão mundial da área dele, se você pegar ele fora do período que ele tá em competição, não tá. ele não vai estar com aquele mesmo shape. E ele tem essa possibilidade porque ele tem milhões de pessoas que estão trabalhando ali. Então a gente já entra num negócio que é, né, completamente infactível desde o seu começo. Para além disso, a possibilidade de individualidade é completamente cerceada. Sim. Tem gente que vai estar com aquilo que é chamado de obesidade, inclusive mórbida, grau 1 e 2, e com exames mais saudáveis do que um cara que está com 15% de gordura. Sim. Tem gente que, mesmo estando com tecnicamente abaixo do sobrepeso, vai ter mais problema de mobilidade do que um cara que está acima. E, saca? E isso acontece. Mulheres naturalmente têm mais gordura corporal do que homens. É exigido da mulher. Se você pega o que Até que é... por uma questão fisiológica, saca? Mesmo. A gente precisa gerar uma vida. Então Sim. a gente vai ter mais acúmulo de gordura na região do abdômen. Para poder proteger o útero. Isso aí é... Saca? Se você pegar o que é um corpo feminino com 15% de gordura e um corpo masculino com 15% de gordura, completamente diferente. Saca? E a gente vive numa sociedade que atropela tudo isso e não é uma preocupação com saúde, entende? Não é uma preocupação com saúde. Então, assim, a gente tem que remar contra essa maré, saca? Mas é difícil, é uma pressão social muito grande. Muito. Perfeito.